seja bem-vindo ao Café Filosófico. Eu hoje converso com o professor Alexandre Medeiros de Araújo, do Instituto Federal do RN, do campus de São Paulo do Potengi. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço o convite do professor Frederico e o convite também da TV Universitária para poder participar desse Café Filosófico. Nada, a gente que agradece. E é sempre bom trazer pessoas que estão ligadas à filosofia e também ao ensino médio, né? No caso, você trabalha no Instituto Federal do RN e eu queria saber um pouco como é que está essa experiência, há quanto tempo que você está lá? Bem, eu estou no IFRN tem aproximadamente 3 anos, quando eu passei no concurso de 2014. E a experiência no IFRN é muito positiva do ponto de vista da formação humana, porque o currículo lá é um currículo integrado, né? Nós temos disciplinas das áreas de humanidades que dialogam com as disciplinas das áreas técnicas. E é muito interessante porque os alunos eles têm um interesse muito grande, não só pelas questões relativas às questões teóricas, mas também pela questão formativa mesmo da filosofia. Eu encontrei aqui no Rio Grande do Norte algo que eu não tinha encontrado em outras experiências do ensino médio, que era o interesse dos alunos pelas questões filosóficas. É interessante isso, porque o IFRN, os institutos federais, eles meio que se adaptam à realidade local, vamos dizer assim, né? Se está lá no interior, está em Petrolina, por exemplo, tem uma produção de vinho. Essa parte técnica ali em São Paulo de Potengi também está direcionada para alguma produção local, Sim, alguma coisa assim? nós temos 2 cursos técnicos lá, um curso de integrado de meio ambiente e um curso em edificações. E atende, em certa medida, os interesses locais, que é a formação de profissionais para atuar nessas áreas. É interessante isso. Você comentou agora que aqui você viu algo que não tinha visto em outras escolas, mas fora do estado? Porque... No Rio de Janeiro, né, que eu trabalhei durante 5 anos em escolas do ensino médio do Rio de Janeiro, e eu percebi aqui um interesse dos alunos pela filosofia muito grande e que eu não havia percebido durante esse tempo que eu dei aula no Rio de Janeiro, como professor do ensino médio, isso, do Estado. Então, foi uma satisfação muito grande eu chegar aqui, por exemplo, e encontrar um aluno do ensino médio lá do interior de Apodi, que foi o meu primeiro campus, e perguntar, professor, foi Aristóteles que disse que o estudo tem suas raízes amargas, mas os seus frutos são doces? Então, isso me impressionou sobremaneira, né? Eu nunca tinha ouvido uma interpelação de um aluno do ensino médio nesse sentido. E isso renovou minha motivação pela docência, pela filosofia, que estava meio abalada durante o período em que eu fui professor do Rio de Janeiro, pela falta não só de interesse de alguns alunos, mas também pela desmotivação da carreira docente. Uhum. Mas vem cá, no caso, por exemplo, a tua formação foi no Rio de Janeiro toda, né? Graduação, mestrado. Fala para o mestrado o que você trabalhou. Eu trabalhei no mestrado sobre o sentimento do sublime em Kant. Foi a minha porta de entrada. Na verdade, eu comecei a estudar sobre fé racional ainda na graduação. E aí as questões que o Kant colocava me levaram para a questão da moralidade. E aí o sublime, o sentimento estético do sublime, que ele apresenta na sua terceira crítica, me falou questões para a minha vida prática. Não só questões teóricas, mas o sentimento do sublime tem uma questão metafísica muito forte, né? E que, a partir daí, eu me dediquei a escrever uma dissertação sobre o sublime e depois, no doutorado, eu me dediquei à questão da ética, da moralidade em Kant. O pós-doutorado vai ser na crítica, então. O pós-doutorado eu ainda não pensei, mas certamente questões relacionadas à filosofia kantiana. Agora, voltando ao tema que é muito presente, que diz respeito à reforma do ensino médio e essa, vamos dizer assim, não exclusão, né, mas uma minimização do ensino da filosofia, tida como conteúdo, então perdendo a obrigatoriedade. Você disse que lá no IFRN isso ainda não foi atingido. Como é que está a situação lá? Ainda há uma integração? A filosofia, você disse que faz parte, né, do currículo? Até agora... Por opção da escola mesmo, né? Nós temos o nosso plano, né, plano PPC do
do curso, né, do curso técnico, tem um princípio fundamental que, em função desse princípio, que é a formação integral do aluno, né? Em função desse princípio, nós estamos salvos, né? Poderia dizer assim, né? Se o princípio nos salva, poderia dizer que é esse princípio da formação integral que o currículo do IFRN mantém, que garante a presença da filosofia no ensino médio. Não só de filosofia, da filosofia como sociologia e as outras áreas das humanidades. Em princípio, nós não discutimos ainda a respeito do novo currículo do ensino médio. Nós estamos aguardando algumas orientações para discutirmos essa nova reformulação do ensino médio, mas o que foi assegurado para o nosso núcleo central estruturante da filosofia é que as nossas disciplinas estão salvaguardadas e que, mesmo que mude a estrutura do ensino médio, a filosofia ainda vai continuar. Seja de maneira transversal, seja de maneira, enfim, como disciplinar. Porque, de acordo com esse novo currículo do ensino médio, você tem uma base curricular nacional e nessa base está presente os conteúdos de filosofia, sociologia, história, e tem uma parte chamada itinerário formativo, que o aluno escolhe, se quer seguir humanidades, as exatas. E mesmo se houver essa reformulação do nosso currículo, do IFRN, a filosofia permanecerá, seja na base curricular nacional, como está presente, como de acordo com a reforma, seja no itinerário formativo, como pertencente à área das humanidades. O problema assim, que eu vejo, né, é que quando você fala em conteúdo, de certa forma, muitas pessoas são aptas a apresentar, ainda não de uma maneira muito mais familiar e nem tão profunda quanto uma pessoa formada em filosofia, mas outros professores poderiam realmente dar aula, apresentar conteúdos filosóficos, né? E acho que esse é um dos problemas dessa reforma, né? Essa reforma, ela na verdade, ela não esclarece, não explicita como é que vai ser dada essa parte da base curricular nacional. Há pouco tempo atrás, o professor Edgar Lira, né, da PUC-Rio, esteve no IFRN. Nós fizemos um evento sobre o ensino de filosofia, né, na formação técnica, e ele explicou exatamente isso. Não está muito claro a respeito de como vai ser dado os conteúdos da filosofia. O profissional responsável se vai ser um professor da área, é o que a gente está lutando para que seja e continue sendo, ou se alguém com formação mais geral em humanidades. Essa é uma diretriz, digamos, essa mantença ainda da filosofia, essa preocupação em manter como conteúdo ou como itinerário, é uma diretriz nacional dos institutos federais? Ou é uma coisa mais daqui do Estado? Como é que você vê isso? Não, essa proposta é a proposta do MEC. Não, eu falo, esse espírito, por exemplo, vocês estão assegurados, vamos dizer assim. Sim. Tem uma decisão nacional por parte dos institutos? Aí eu não saberia responder se os outros institutos também assegurariam a presença da filosofia. Agora, o que é certo é que o nosso plano do nosso instituto é salvaguardado pelo princípio da formação integral do jovem. Então, eu não sei em que medida esse princípio também vale para outros institutos. Mas, em função dele, a presença da filosofia continua e o seu papel vai continuar desempenhando um importante... Eu penso que justamente no Instituto Federal, que antigamente aqui era Cefet, então tinha essa formação técnica, né, muito forte, tem até hoje, e as pessoas podem até se perguntar por que um técnico precisa saber de filosofia, né? Eu já sei a resposta, queria que você falasse com mais claridade para a pessoa que está em casa. Afinal de contas, por que um técnico deve possuir uma formação, deve saber ter notícias de conteúdos de filosofia ou de sociologia? Partindo da própria natureza da reflexão filosófica, de ser uma disciplina reflexiva, crítica, né? É importante para o técnico estudar filosofia
para ele se apropriar desses elementos e para ele pensar a respeito da natureza do fazer técnico, para que ele não se torne um mero autômato, né? Mas para que ele se reflita a respeito do sentido da técnica, né? A respeito dos fins da técnica. E na filosofia, na verdade, não só a respeito do sentido da técnica, mas a filosofia, pelas suas diversas áreas, ela possibilita uma formação que leva em conta os fins do ser humano, o seu caráter, a formação ética, a formação para, enfim, para a cidadania, né? Então, isso é o guarda-chuva, né, no dizer do Deleuze, né, da filosofia. E, em função disso, a filosofia ela é importantíssima para qualquer formação, não só técnica, mas para qualquer formação que se proponha autônoma, se proponha crítica, né? Essa ideia de formar um espírito crítico, autônomo, independente, ou a filosofia como formadora de cidadania e tudo mais, né? Esse era o espírito que a antiga lei, né, das diretrizes de base, na própria os parâmetros para o ensino médio mantinham, né, expressavam. Com essa reforma isso ficou meio que apagado, né? Isso fica, de certa forma, diluído, né? Porque a gente não sabe exatamente quais são os conteúdos que vão estar presentes Porque na antes base. era muito explícito isso, né? E, na verdade, os 3 grandes princípios, os pilares dos parâmetros curriculares nacionais são estética, ética e cidadania. Então, princípios eminentemente filosóficos. Exatamente. Então, como ficará a partir dessa nova reforma é uma questão que nós da filosofia ainda estamos discutindo, porque não está muito claro, né? Não há um documento ainda definitivo a respeito da base curricular nacional, né, que está sendo discutido, mas a gente já está discutindo isso a nível nacional. E, Alexandre, uma outra coisa ainda sobre o ensino médio é como é que vocês, ou no teu caso, como é que você lida, por exemplo, com o material didático? Sei que você teve uma pesquisa de desenvolver o material, livro didático, né, para o ensino médio, para a área de filosofia. Queria saber como é que lá no IFRN vocês adotam livros, produzem seu próprio material, dessa oferta que o PNLD oferece, agora saiu o resultado, incorporaram novas obras, e como é que você vê isso? Bem, a gente tem a gente está escolhendo agora o livro que nós vamos adotar, mas a escolha do livro é muito a cargo de cada professor. Nós não adotamos um único livro para a formação, para o ensino da filosofia no IF. Cada professor é livre para escolher o livro que mais se adeque à sua proposta, à sua metodologia. E não se compra um livro via o fundo? Se compra, mas aí cada professor de cada campus é livre para escolher o seu. Sim. Enfim, a gente está discutindo agora, eu e o professor Rodrigo, do campus do IFRN, de São Paulo do Potengi, estamos discutindo agora qual o livro que nós vamos adotar. Mas na área da filosofia, como eu trabalhei com produção de material didático no Rio de Janeiro, nós temos um leque grande, né? E a gente geralmente, pelo menos eu trabalho assim, eu costumo me apropriar de vários livros didáticos, não só de um ou outro. Eu gosto de ver um leque maior e oferecer para o aluno poder ter liberdade para ele ver o mesmo tema em diversos autores. E, além disso, também, o livro didático, na verdade, ele é uma ferramenta, ele é fundamental, mas a gente não se prende tanto ao livro didático, porque a gente tem aí mais de 2.500 anos de produção filosófica, né? Então, o contato dos alunos com os autores é muito importante e o livro didático não supre essa carência do contato com as obras originais dos autores. Com as fontes. Com as fontes, né? Mas, claro, no teu caso, acho que você tem uma formação sólida em filosofia, com pós-graduação, mestrado, doutorado, isso fica de uma maneira muito mais próxima e mais fácil de mexer e encontrar o que você quer. Mas tem uma situação que é um professor ou uma professora do ensino médio que tem uma formação não tão aprofundada, que talvez venha até de outra área, onde o livro didático parece que é importante, sim, né? Claro.
Digo porque agora saiu um livro, o Juvenal Saviano acabou de... lançou ano passado um livro muito interessante sobre livro didático, e que foi incorporado ao PNLD, né? Então já é uma coisa nova nesse cenário. É como se a gente... o professor de filosofia meio que abriu mão disso, né? Não gostamos de livros didáticos, mas são livros que já estão aí há 30 anos no mercado, né? E agora começam a aparecer coisas mais... nós temos os clássicos aí, da Marilena Chauí, né? Das Marias. As Marias também, Agora, ultimamente apareceu aquele do Silvio Galo, né? A Experiência de Pensamento. Sim. Eu agora estou estudando organizado pelo, inclusive, coordenador da Ampof em Filosofia, do Vinícius Figueiredo, né? Que, na verdade, não é só um único autor, mas são vários autores, e o que eu acho interessantíssimo, porque por mais que a pessoa tenha muito estudo em filosofia, ela dá conta de todos os temas, fica muito amplo, né? Então nós temos essa obra organizada pelo Vinícius, que tem vários professores autores, não é só um, né? Mas são vários professores, o que em certa medida é muito positivo, porque a gente percebe que cada um vai falar daquilo que tem maior propriedade, né? Isso é muito importante. Mas um ponto que você tocou, sem dúvida, o livro didático ajuda muito o professor do ensino básico, que não tem uma formação tão sólida, mas esse professor ele precisa ampliar, não só ficar apoiado no livro didático, porque nem todos os livros didáticos apresentam as questões em sua totalidade. Então, eu costumo trabalhar com livro didático, mas como algo que me ajuda para trazer uma linguagem mais fácil para o aluno, mas sem deixar de consultar as fontes, que é muito importante. Não, entendo. É que primeiro que eu acho que nós somos muito neófitos nessa história, primeiro de pensar a filosofia no ensino médio, que mal entrou, já saíram com ela, e também um certo preconceito, alguma restrição por parte dos professores, por exemplo, universitários de filosofia, em se envolverem com isso. E agora, quando a gente vê como o Silvio Galo, Marilena e o Juvenal, por exemplo, que estão trazendo, o próprio Vinícius, algo novo, né? Eu acho que é muito saudável mesmo. Claro. Né? Mas olha só, Alexandre, você trouxe aqui um livro que é uma versão adaptada, imagino, porque as teses geralmente são muito difíceis de serem lidas pelo público, mas é a tua tese doutoral. Eu gostaria de isso. A força motriz e a comoção da lei moral, um estudo crítico sobre o chamado formalismo da proposta kantiana para a moralidade. Alexandre, me diz assim, o que é de novo? Porque o Brasil é um país que talvez tenha o maior número de kantianos no mundo. É impressionante a capacidade de pessoas se envolverem com Kant em todas as regiões do Brasil, seja pelo aspecto mais da filosofia crítica, ou pela parte ética ou moral. O que é de novo na sua tese? Bem, o que eu tento trazer de novo é uma nova maneira de ver a teoria ética de Kant. O que, de certa forma, é um tanto difícil, já como você mesmo falou. Kant é um autor que é estudado de norte a sul nesse país. Mas a minha proposta com a tese de doutorado, ela tentou chamar a atenção para talvez algo que não foi tão observado ao longo do tempo, que é a totalidade da obra do Kant e também uma dinâmica das faculdades que Kant apresenta na crítica da faculdade do juízo e que, de certa forma, já está presente na sua segunda crítica, que é uma dinâmica das faculdades que estão envolvidas na moralidade e que, em função dessa dinâmica, que a proposta de Kant para a moralidade, ela pode ser vista também como o próprio Kant fala, dotada de uma comoção e de uma força motriz. Então, o que eu quis argumentar com essa tese, com essa obra, é que se nós levarmos em conta o todo da proposta kantiana para a moralidade e nesse todo observarmos a dinâmica das faculdades, e é interessante notar que na segunda parte da crítica da razão prática, que é a
grande obra do Kant sobre ética, né, juntamente com a fundamentação e a metafísica dos costumes, quando Kant estava escrevendo a segunda parte da Crítica da Razão Prática, que quando ele observa a relação da dinâmica da razão determinando a vontade, gera um sentimento que ele chama de autocontentamento, é no mesmo período em que Kant escreve uma carta para um amigo seu chamado Reinhold, e ele diz: descobri o princípio a priori do gosto. Esse sentimento a priori do gosto, que depois vai levar a que Kant escreva a Crítica da Faculdade do Juízo, ele foi descoberto no momento em que Kant estava debruçado num problema ético, num problema exatamente da relação entre as faculdades, a razão determinando a vontade, gera um sentimento de prazer. E aí eu quis chamar a atenção para esse ponto, além de outros pontos, claro, que já foram chamados a atenção, mas o que talvez eu possa dizer que eu trago de novo é essa visão, essa consideração da relação que está aí no fundamento do ajuizamento moral, que é uma relação da dinâmica entre as faculdades, e que em função dessa relação entre a dinâmica das faculdades, é produzido um efeito, um sentimento. Isso significa dizer que a sensibilidade, ela participa da moralidade, que a moralidade não é algo frio e sem vida, como os críticos do Kant o acusaram, né, criticaram sua teoria, e que em função dessa dinâmica, desse sentimento, é que nós podemos dizer que a proposta do Kant ela é dotada de força motriz e de comoção. Uhum. A comoção seria essa descoberta de você poder agir amparado num princípio racional? Não, a comoção seria o efeito que a determinação moral produz no nosso ânimo, nas nossas faculdades. Porque você tem uma parte na Crítica da Faculdade do Juízo, no final da Analítica do Sublime, né, que é a segunda parte da primeira parte da Crítica da Faculdade do Juízo. Na primeira parte, Kant fala sobre o belo, a segunda parte ele fala sobre o sublime, e no final da Analítica do Sublime, ele, comparando com a lei mosaica, com a proibição da lei mosaica, né, o entusiasmo com que o povo judeu lidava com essa proibição, né, lá da lei mosaica, ele faz uma analogia com a proibição com a lei moral. Ele fala que não é porque a lei moral prejudica as nossas inclinações que ela não pode ser vista como dotada de comoção e força motriz. Na verdade, eu parti dessa afirmação que Kant ele não explicita, não explica muito bem, mas eu tentei partir dessa afirmação para fazer todo o percurso pelo qual é possível dizer, é possível argumentar que a proposta kantiana para a moralidade ela não é um mero formalismo abstrato ou um rigorismo distante da vida concreta do ser humano. Certo, porque, vamos dizer assim, a lei moral para Kant se apoia nesse imperativo categórico que seria uma possibilidade de agir de modo a apaziguar, digamos assim, as diferenças, ou esse espírito parece que já é essencialmente humano de ser indissociável, de certo modo? Eu só não diria que a lei moral se apoia no imperativo categórico. Na verdade, o imperativo categórico na verdade, é uma espécie de reformulação da lei moral para uma vontade sensível e afetada por inclinações e que não segue necessariamente a lei moral. Então, Kant, a lei moral que seria, na verdade, um produto da razão, fundado na razão, mas na razão do ser racional em geral. E aí, quando Kant, na verdade, ele se volta para justificar o princípio da moralidade para uma vontade finita e sensível e limitada e sujeita a aversões, inclinações como a nossa, ele vai apresentar, ele vai chegar à fórmula do imperativo categórico. Então, talvez esse seja um ponto pelo qual as críticas foram erguidas contra a teoria do Kant, exatamente por identificar a sua teoria com um imperativo categórico. E se nós lermos com atenção a fundamentação, o imperativo categórico ele compreende a primeira fórmula, né, do princípio da moralidade, mas não compreende
totalmente o princípio da moralidade, que Kant no final vai dizer que é a autonomia da vontade. Então, essa distinção ela é importantíssima porque nos faz rever a teoria ética de Kant, levando em conta, na verdade, que há muito mais do que apenas uma fórmula, um imperativo categórico, né, a partir do qual parece que Kant estabelece e nós temos que segui-la. Mas, na verdade, o imperativo categórico, que é uma fórmula para a nossa vontade finita, ela é uma das dimensões, é uma das partes da proposta kantiana para a moralidade. Não, entendo. Mas talvez seja a parte dessa moral de Kant, da filosofia moral, mais conhecida, né? Age de tal maneira que de tua ação você possa extrair uma lei universal. A primeira fórmula é exatamente essa. E talvez isso seja essa coisa fria que você estava indicando agora há pouco, né? Certo. Então, eu só queria aproveitar esse último tempo que nós temos, Alexandre, para dizer que o livro onde é que pode ser encontrado? Bem, o livro ele já tem alguns exemplares aqui na livraria da UFRN. Na cooperativa. Isso, na cooperativa. Certo. E ele também pode ser encontrado pelo site da editora Grama. Grama, que é uma editora do Rio de Janeiro. Ele também já está disponível no site da Livraria Cultura e também no site da Amazon. Certo, muito bem. Então, Alexandre, só mesmo agora te agradecer pela participação, parabéns pelo livro, pela tese também. Obrigado. Eu agradeço o convite, o convite da TV Universitária. Eu espero poder participar mais vezes, né, do Café Filosófico e poder contribuir, enfim, com... Certo. Obrigado, Alexandre. Então tá, Alexandre Medeiros Araújo, professor do IFRN. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.